Bom, vamos aqui atualizar a situação do Jaderson, né? Porque não é dado das boas, não é uma situação que eu posso chegar aqui pra vocês e falar, ó, o Jadson tá bem. Não, ele não tá bem. Inclusive, até ontem ele estava na UTI, tá? Houve uma queda ali do Jadson, né? No chão, inconsciente. E ele foi levado, né? Para um acompanhamento, com acompanhamento. Ele foi medicado, não estava bem, ele estava com dificuldade, inclusive, para mexer a perna esquerda. Hoje vai ser feito uma nova bateria de exames para ver a situação do Jadson e não está descartado cirurgia. Inclusive, as informações que eu recebi é que o Jadson está com um coágulo no cérebro, né? Um coágulo de sangue no cérebro. É bem complicado, gente. É uma situação delicada. É um jogador que é muito importante para o esquema do Daniel Paulista. É um jogador que pra gente é muito importante também, mas temos que pensar na saúde do Jadson. E para você que tem fé, que acredita, né, em Deus, tudo, é bom você colocar o Jadson nas suas orações, tá? Quando você for orar e agradecer a Deus. Você que não é, respeite apenas o momento, tá? Respeite apenas quem tem fé e quem acredita. E eu espero que, se Deus quiser, o Jadson saia dessa, ele possa voltar o mais depressa possível a fazer o que ele ama, que é jogar futebol, né? E ele já mostrou que ele é leal, porque existe uma coisa no futebol que hoje é muito raro você encontrar, que é a lealdade. O Jadson, ele é um jogador leal. Ele teve todas as oportunidades do mundo para abandonar o Remo, deixar o Remo no momento mais delicado que o Remo vivia. Não, ele abraçou o clube que abraçou ele, inclusive. E agora ele tá numa situação complicada e eu espero que o clube do Remo abrace ele. Tá abraçando, né? O Remo tá dando todos o apoio necessário que o Jadson precisa ali para uma boa recuperação. A gente espera que ele possa se recuperar o mais depressa possível, né? Bom, falando aqui sobre o time do Remo, né? Vamos para falar um pouco sobre os números do Daniel Paulista, porque o nosso treinador ele tá invicto, né? Tá invicto. E junto com ele, o clube também está invicto. E é engraçado, né, que como é o futebol, né? O nosso rival tá 10 jogos sem ganhar de ninguém. Sem ganhar um jogo. Só apanhando e empatando. Tá 10 jogos. A gente está a 9 jogos sem perder para ninguém. E antes dessa vitória em cima do rival, nós estávamos a 9 jogos sem ganhar deles. A última vitória do Remo no Clássico tinha sido aquele 1-0 no primeiro jogo da Copa Verde, aquele gol do Muriqui, que ele faz no belo contra-ataque que o Remo teve, né? 1-0 ali. O Remo tava um bom tempo sem ganhar do rival naquele instante. Acho que tava 6, 7 jogos sem ganhar do rival, sem perder pro rival, na verdade. E aí o Remo teve essa sequência, né, de 9 jogos sem ganhar do rival. Na quarta-feira isso foi quebrado e começou uma nova invencibilidade, agora pro lado do Remo. O Remo já tava 3 jogos sem perder pro nosso filho, né? E o empate já estava encostando no nossos números de vitórias. Porque eles nunca vão passar a gente nisso aí. Você, Baraka, você vai morrer. Você vai morrer. A sua linhagem vai morrer. Você também, Guedes, vai morrer. A sua linhagem vai morrer. Você, Beckman, você vai morrer. A sua linhagem vai morrer. E o Paysandu continuará sendo freguês do Remo. Ele continuará com menos vitória que o Remo nos clássicos. É uma coisa que vocês vão levar pro túmulo. Eu talvez veja o Remo ganhar alguns títulos, né? Títulos importantes, de expressão. Vamos falar de título aqui, né? Vamos falar de Série B, que é vergonhoso. É vergonhoso o cara chegar e falar que Série B é título de expressão. Muito vergonhoso. O cara que acha que entende de futebol e falar que Série B é título de expressão. Que que a Copa dos Campeões equivale à Copa do Brasil, né? Por favor, né? Copa do Brasil é de 1989. A Copa dos Campeões acho que foi em 2001 que foi criada, né? E acabou logo. Acabou logo, que tava uma palhaçada já. Time sem expressão, time pequeno já tava ganhando, e aí eles pegaram e acabaram com a competição. Mas sim, sobre essa questão aí das vitórias nos clássicos, a gente tava já quase empatando com o empate, né? E vocês sabem que esses caras saem comemorando empate, né? Eles sabem o que eles falaram, que eles tiveram a pachorra de falar, inclusive eu vi vídeo de influência deles falando, que a gente tava comemorando 2-0 como título. Eu não tava.
Na verdade, eu tava era surpreso com o 2-0. Porque eu sabia que o Remo ia dar uma surra no rival. Eu sabia já. Eu já sabia disso. O que eu não esperava era que fosse tão fácil como foi no primeiro jogo. O Remo abriu 2-0 com 20 minutos de jogo, pô. Tava muito fácil. E eu tava assim impressionado. Muito impressionado. Mas dizer que eu tava. É título e tal. Não, se o Remo faz 4-0, aí acaba, né? Compra já a vela, o caixão, que acabou. Mas aí o Pavani deixou vocês vivos. Não tem problema nenhum. Inclusive, sobre o Pavani, a gente tem um direito. O cara tem o direito também de se retratar e pedir desculpas. E ele pediu desculpas, tá? Ele pediu desculpas, lamentou a situação. Pavani, não é pedir desculpas, não. É não fazer mais. Não adianta você pedir desculpas e no próximo jogo fazer a mesma gracinha. Não adianta. É não fazer mais. Jogo sério. Pega a bola, tá numa situação complicada, bicudão pra fora. Ninguém vai te criticar por isso. Ninguém vai te criticar por isso. Ah, o Pavani pegou a bola, tava numa situação complicada, um bicudão pra fora. Eu não vou falar nada. Eu não vou falar nada, porque eu entendo. O cara tá apertado ali, tá numa situação complicada, bicudão pro mato. Jogo de campeonato. Já diria o futebol. Mas, referente aos números, né? Estamos aí agora a 4 jogos sem perder pra eles. Domingo, se a gente for campeão, a gente ficará 5 jogos sem perder pra eles, tá? Não tô contando com a derrota de um gol de diferença não, tá? Porque se o Remo perder, aí eles vencem mais um jogo. Mas caso a gente vença ou empate, a gente fica 5 jogos sem perder pra eles. Não é tabu, tá, rapaziada? Não é tabu, é mais vitórias do que empates. É invencibilidade, tá? Tem gente que não entende isso. Mas sobre a questão disso aí, dos números do Daniel Paulista, é algo que chama atenção, né? E não é só os números. Eu não tô falando aqui só de número, tá? Eu não tô falando só de resultado. Porque se fosse por isso, o Santana já tava aí até hoje. Porque ele tinha bons números. O Santana tinha bons resultados, né? Vencendo ali os seus jogos. Alguns até sem tomar gol. Mas o Remo não jogava bem com o Santana. E eu cansei de bater aqui na tecla e apanhar sozinho. Eu apanhei muito aqui sozinho. Pega os comentários dos vídeos. Vai lá no TikTok. O que era torcedor me dando porrada. É sempre os mesmos. E eles somem. Impressionante. Somem. Né? Aí eles enchem a boca de farofa. Eles enchem a boca de... Tu não entende nada de futebol. O Remo tá ganhando. E o cara tá vendo. O cara tá vendo que o Remo não tá jogando nada. O cara tá vendo. Não entende nada. Vai demitir o cara, vai trazer quem? Traz um treinador que conheça a competição. Traz um treinador que conheça a competição e que faça o time jogar. Ponto. Ano passado era o mesmo discurso com o Paraguai horroroso. Era o mesmo discurso. Vai demitir o paraguaio, e sempre os mesmos, tá? Vai demitir o paraguaio e vai trazer quem? Quem você vai trazer? Trouxemos o Santana, que fez um bom campeonato, um campeonato mínimo, e subiu a gente. Num acesso que era muito imprevisível, muito improvável. Esse ano, o Santana não estava bem, o Remo não jogava bem, era demitir ele e trazer um treinador. Só que teve muita gente, inclusive no meio dos influencers aí, que eu não vou esquecer nunca, que defenderam a permanência do Santana, mesmo o Remo jogando mal. E até hoje não se convencem de que o Remo melhorou muito com o nosso novo treinador, com o Daniel Paulista. Ah, mas ele vai começar a perder. Cara, eu não tô pensando nisso. Independente disso, é óbvio que em algum momento o Daniel Paulista vai perder. É óbvio que em algum momento o Daniel Paulista vai ter um jogo ruim, que o Remo vai jogar mal, que nada vai dar certo. É óbvio, futebol é isso. O importante é você saber lidar com isso. E o Santana não soube. O Santana não soube lidar com um momento difícil, complicado. E muito, muito mais complicado porque o Santana vinha nas entrevistas e falava que o Remo estava bem. Sentava em cima do resultado ao invés de tentar melhorar. O nosso treinador não. O nosso treinador, sabe o que ele faz? Não, precisamos melhorar mais algumas coisas. O Remo amassou o rival. Precisamos melhorar mais algumas coisas. E ele tá vendo o jogo, pô. Ele entende o jogo. Ele tá à beira do gramado observando tudo. A movimentação do time, tudo. O que ele precisa mexer. O que ele precisa acertar. Quem ele precisa colocar. O que o clube precisa. Fechar ali os espaços. É isso. Um treinador é isso. Ele não fez um trabalho no CRB, que não é uma potência da Série B, tá? O CRB não é potência de Série B.
O CRB é um time ali mediano de Série B. Mediano. Ele fez um trabalho excelente no CRB. Levou, inclusive, o time para a final da Copa do Nordeste. Teve os problemas ali, o time caiu de rendimento, normal. Mesma coisa do Santana. E quando isso acontece, o que é melhor a se fazer? É demitir o treinador, mandar ele embora. Senão o pior pode acontecer. Você não pode ficar prevendo e tentando esperar o pior acontecer. Não, você tem que chegar e resolver logo. Ó, tá complicado. Temos que mandar o treinador embora. Nossa análise aí não é boa. E o Remo, nisso daí, agiu rápido. Eu acho que não demorou muito para demitir o Santana. Ah, Wendy, mas a vaga na Copa do Brasil nós perdemos. Rapaziada, Copa do Brasil é só para encher o bolso desses caras aí. O que o dinheiro da Copa do Brasil foi utilizado, com exceção do CT que eles compraram? E que até hoje eles falam. O Remo ganhou muito mais do que foi gasto no CT. O que foi utilizado do dinheiro, pô? Nada. Nada. O meu medo de subir para uma Série A e pegar a grana violenta que a gente vai pegar é isso. É os caras pensarem no próprio bolso ao invés de investir no clube. E isso aí eu vou bater pra caramba, tá? Eu vou bater pra caramba aqui. Subiu pra Série A, conseguiu o acesso. Se Deus quiser, final do ano a gente vai comemorar esse acesso juntos. Subiu pra Série A, a gente vai cobrar esses caras aqui. Estrutura do clube. Estrutura. Depois a gente pensa em coisas grandes na Série A. Porque não adianta gastar igual um desesperado pra Série A e depois ficar aí sem divisão, igual o Santa Cruz. Nós precisamos pensar na nossa estrutura. Mas deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. O que você acha do trabalho do Daniel Paulista? Verdade é que não é só números, é também rendimento dentro de campo. Até o próximo vídeo. Tchau.